pessoal, boa noite, todos os nossos alunos, nossos ouvintes, participantes. Mais um Madrecast aqui na nossa terça-feira, que é sagrada. Eu estou aqui com duas celebridades, duas delegadas da Polícia Civil, porque o nosso tema de hoje é um tema desagradável, mas muito importante para poder, obviamente, sensibilizar a população, não só de Santana, Macapá, estado do Amapá, Brasil, quem estiver nos ouvindo, quem estiver nos vendo. Hoje nós vamos falar sobre o feminicídio, um tema importantíssimo. Eu estou aqui ao lado do meu coordenador do curso de Direito, professor Marlon, né? E o Marlon vai apresentar nossas convidadas aqui, honrado. Nós estamos em recebê-las, tá? Boa noite para vocês. Boa Marlon, noite. fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Quem estava conosco ainda há pouco, nós tivemos um pequeno problema técnico, mas já resolvemos tudo. Agora estamos numa nova plataforma, é a primeira edição do Madrecast ao vivo no YouTube. Então a gente tem esse lapso de entender os nossos locais. Mas já está tudo resolvido, vamos dar continuidade. O tema de hoje é um tema riquíssimo. A gente vai falar sobre feminicídio e nada mais justo e nada mais conveniente para o primeiro Madrecast do mês das mulheres, professor Buraslan. Exatamente. Nada mais oportuno do que falar sobre um tema tão sensível para a sociedade. Hoje nós já estamos recebendo aqui, a delegada Sandra Dantas. Ela foi ex-delegada-geral de polícia, ex-diretora da penitenciária, ex-diretora do departamento, teve mais de 10 anos de delegacia da mulher. A mulher é uma máquina, daqui a pouco a gente vai pegar um pouco da experiência dela. E estamos também com a delegada Luísa Maia, que é coordenadora do CIOSP Santana, e eu queria fazer aqui um adendo. Aquela que Santana não conhece. Aquela que Santana não conhece. Eu não conhecia pessoalmente a delegada Luísa Dantas, Luísa Maia, a gente conversou por WhatsApp ontem. Já parecia que a gente era amigo há, sei lá, quanto tempo. Ela mandava áudio, não, eu vou conseguir. O convite inicialmente foi para ela. Conte a história. O convite inicialmente foi para a senhora, e a senhora trouxe as suas colegas que são gabaritadas no assunto. Isso, boa noite. Boa noite, professor Marlon. Boa noite, professor Buraslan. E boa noite a todos os acadêmicos aqui da Madre Teresa, da Faculdade Madre Teresa, que estão participando ou acompanhando o Madrecast. Eu achei super interessante, Madrecast. Gente, eu me senti muito honrada com o convite do professor Marlon, do professor Buraslan. Muito honrada, porque o tema é importantíssimo. O tema é atual, lamentavelmente, né? Queríamos até que fosse um tema que não fosse tanto debatido, que não acontecesse tanto, mas é um tema atual, são situações que acontecem, conduta criminosa que tem como vítima iminentemente uma mulher e vem a ser conhecido como feminicídio. Quando ele me convidou e me falou o tema, eu percebi o seguinte: o tema, pela sua importância, pelo conhecimento que toda mulher, inclusive, principalmente a mulher, todo cidadão, todo acadêmico aqui da faculdade devem conhecer sobre o tema. Disse, então, um tema tão importante como esse, tão cheio de conteúdo, tenho que trazer as melhores para esclarecer alguns pontos, né, sobre a questão aqui no Madrecast. E escolhi a nossa delegada Ellen Viegas, que é a delegada titular da DCCM, Delegacia de Mulheres aqui de Santana. Tá? Ela está chegando, houve um pequeno problema com o carro, ela está chegando. E não poderia deixar de convidar nossa delegada experiente, nossa delegada onde muitas vezes eu me espelhei na competência, na busca de fazer um bom trabalho. Você viu a experiência dela, que tem excelência para falar do tema, já trabalhou por mais de 10 anos com a mulher, com a Delegacia de Mulheres. Eu convidei, dando esse presente aos acadêmicos do Madre Teresa, a minha colega, delegada Sandra Dantas. Passa a palavra à minha colega, que vai realmente debater com excelência, tenho certeza, o tema feminicídio. Boa noite. Boa noite, delegada. Quem está nos ouvindo, né, nossos participantes, nossos alunos, né, da faculdade. Quero aqui agradecer a coordenação, né, na pessoa do professor Marlon Galeno,
boa noite, da pessoa do senhor, professor Buraslan. E obrigado. Seja bem-vinda, delegada, Obrigada. ao nosso Madrecast. Saiba que a sua presença aqui é muito importante, não só para a comunidade acadêmica, mas para todos que, por uma, vamos dizer assim, desventura da vida, tenha passado, famílias que tenham passado por isso, Sim. né? Por essa tragédia que é o feminicídio, Muita que tragédia. perdura na história brasileira, e não só na história brasileira, na história mundial, Sim. por séculos, Sim. né? Por séculos, que é um tema atual, mas ele é recorrente, ele é um tema que vem dos primórdios da colonização, da vida, as mulheres sendo maltratadas, violadas, violentadas, Sim, sim. né? E a gente está aqui para conversar um pouco sobre isso, e a sua presença aqui é de muita importância Obrigada. para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre o que é feminicídio, quais são os casos recorrentes, como é que chega. Sim. E aí eu continuo agradecendo primeiro a Deus por estar aqui, né, por esse momento muito importante. A cada vez que falamos sobre isso, sobre violência doméstica, a gente fica assim, primeiro comovida, né? O delegado que já passa tantos problemas, que já viveu e conviveu com todos os problemas. Agradecer a minha colega Luísa Maia, que é a nossa coordenadora aqui de Santana, uma grande amiga, uma pessoa que já passou pela delegacia de roubos no município, super atuante, mega atuante, respeitada nesse município. Então, eu quero agradecer, porque ela logo me convidou e eu, na hora, agradeci e topei. Vamos lá, lhe apoiar. E por que não darmos esse apoio também às pessoas da faculdade, aos alunos, né, da faculdade e à comunidade em geral. E aí minha colega chegou, uma delegada amiga, a Ellen Viegas, que é da Delegacia da Mulher. Ela é titular da delegacia, ela vai se apresentar, claro, mas já estou adiantando. Ela é nossa delegada titular da Delegacia da Mulher daqui do município de Santana. Ela trabalhou anos no nosso município querido, Laranjal do Jari. E ali é muito grave também, os índices graves de violência doméstica. E ela estava à frente da delegacia no Laranjal do Jari. E veio para Macapá, primeiro para Macapá, né, delegada? Depois ela veio para Santana. E teve nosso todo grande apoio para isso. E eu, assim, nessa vida de polícia, 37 anos, eu ingressei na Polícia Civil. Com aquela expectativa de estar ou não estar. Mas é importante dizer que eu amo a minha polícia, amo o que eu faço, luto por essa segurança pública, dando sangue mesmo, né, delegada, porque a gente sabe de quanto a comunidade, a sociedade precisa da gente, e a gente tem que dar mesmo a vida na luta contra essa violência. E essa violência, ela nos assombra até, porque ela não é só para o estado do Amapá, ela é um problema em todo o Brasil, como disse o professor, é no mundo. Quando nós estamos em contato com a imprensa escrita, falada, televisionada, nós defrontamos esse problema grave, né, da violência doméstica. E o feminicídio é um crime gravíssimo, que a Lei Maria da Penha, ela cultua muito essa questão da lei, do crime, né, da lesão corporal, que durante a relação acaba chegando no feminicídio. Então, nós já estamos assim, eu estou em outra missão, né? Eu saí da Delegacia da Mulher, ela está como titular a delegada Marina, e eu vou para outra missão, né? Estou de licença, mas é um tema, é um projeto que eu sou apaixonada, entendeu? E mesmo fora da Delegacia da Mulher, nessa fase, mas eu não deixo de apoiar qualquer projeto nesse sentido, eu não deixo de trabalhar qualquer evento nesse sentido. E eu estava à frente há 10 anos, né, lidando
com centenas de casos, né, de violência doméstica, de crimes contra a mulher, que assola, como disse anteriormente, o nosso Estado. Na relação doméstica, relação familiar, né, de não só marido e mulher, mas pai, mãe, irmãos, enfim. E a princípio é isso. Tranquilo. Marlon, apresenta a nossa convidada, delegada titular da Delegacia da Mulher de Santana, né, que já chegou aqui com a gente, trouxe aí muitas informações, dados. A gente está aqui, delegada, numa, vamos dizer assim, numa missão. A nossa missão é, se não terminar, botar um ponto final nessa história do feminicídio. A nossa campanha é para botar um ponto final nisso. Eu sei que não é fácil, mas tudo que a gente puder fazer para tentar, pelo menos, diminuir esse crime, a gente vai fazer. Então, a sua presença aqui é muito importante, porque a senhora tem, obviamente, trabalhado no dia a dia combatendo, né, prendendo essas pessoas que ainda não entenderam que as mulheres não são propriedade de ninguém. As mulheres são pessoas humanas, são pessoas livres. O sistema de propriedade da pessoa já acabou. Isso se chamava escravidão no Brasil. Hoje nós temos trabalho análogo à escravidão, que são conceitos que a gente pode conversar, discutir, debater, mas seja bem-vinda. Seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Estou aqui com o meu companheiro de Madrecast, que é o professor Marlon, e a conversa é informal, a conversa ela flui naturalmente, a gente vai conversando e vamos chegando em algum lugar que seja importante para combater esse feminicídio, que é, vamos dizer assim, a última instância da violência contra a mulher. Contra a mulher. Né? A última instância. Marlon é advogado, né? Eu sou professor de História, dou aula aqui na Faculdade de História de Direito Brasileiro, e a gente tem toda terça-feira aqui o Madrecast para debater temas importantes da sociedade, não só de Santana, Macapá, Estado do Amapá, Brasil, mundo. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Desculpa o atraso, eu estava em outro evento, né, também relacionado a esse tema. Eu me chamo Ellen, eu sou delegada titular da Delegacia de Crimes contra a Mulher de Santana. Né, trabalhei 3 anos na Delegacia da Mulher de Laranjal do Jari e passei um curto período aqui com a minha ex-chefe, a delegada Sandra, né, na época ela ainda era titular da Delegacia da Mulher de Macapá. Passei alguns meses trabalhando lá com ela, inclusive cumprimentar ela, agradecer ela também pelo trabalho incrível que ela fez, né, deixou a marca dela ali na Delegacia da Mulher de Macapá. E cumprimentar aqui a nossa outra colega, a delegada Luísa Maia, também uma delegada muito atuante, né, que está aqui nos bastidores, dá muito apoio à Delegacia da Mulher de Santana. E assim, a gente vem diariamente combatendo, né, os crimes relacionados à violência doméstica contra a mulher. E especialmente esse mês, o mês de março, que é um mês muito significativo, né, para essa luta de direitos das mulheres, o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, ele representa justamente essa luta, né, para garantir os direitos. E vem aqui chamar a atenção da sociedade justamente para uma questão que ainda hoje existe, que é a violência, a discriminação, o preconceito em relação à mulher, né? Que a gente vê que está muito enraizado ainda, né, na nossa sociedade. E é uma violência que ela existe, como a delegada está falando, há muito tempo, desde os primórdios da humanidade a gente vive isso. A mulher, aos poucos, ela vem conquistando direitos, né, a árduas lutas. Foi até uma conversa que eu estava palestrando ainda há pouco. Muitas lutas a gente vem combatendo, muitas mulheres sofreram muito para a gente chegar hoje aqui e dizer que a gente possui uma certa liberdade, né, possui direitos mínimos, básicos, mas ainda hoje a gente enfrenta os mais diversos tipos de violência dentro de casa,
no nosso local de trabalho, violência institucional contra a mulher, enfim, mais diversos tipos de violência. E como você falou, o mais grave o nível de violência, o crime mais bárbaro que existe contra a mulher é o feminicídio, né, infelizmente. E os índices de feminicídio, graças a Deus, não são muito grandes assim, né, no nosso estado. No ano de 2023, em Santana, nós não tivemos nenhum feminicídio, pelo menos durante a minha gestão, né? Eu assumi em julho de 2023, nós não tivemos nenhum feminicídio, tivemos homicídio de mulheres, mas não feminicídio Pode especificamente. fazer essa diferença para o nosso público? Temos muitos acadêmicos de direito aqui, nós estamos já com 7 turmas, né? Exatamente, 7 turmas de 7 direito. turmas de direito, né? Sim. E aí, fazer a diferença. Nem todo homicídio praticado à mulher ou contra a mulher é um feminicídio. Quando é que se caracteriza feminicídio? O feminicídio é o homicídio contra a mulher, mas dentro do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou quando existe uma situação de preconceito, né, contra essa mulher, né, que dê causa ali ao feminicídio. Na verdade, a gente chama juridicamente, é uma qualificadora do homicídio, né? Existe o homicídio de mulheres que não estão dentro dessa qualificadora, acontece por outras circunstâncias, mas o feminicídio em si ocorre nessas circunstâncias. Tem que haver a questão da violência doméstica e familiar contra a mulher ou a questão do preconceito mesmo, discriminação contra a mulher. Entendi. Se alguém cometer, assim, vamos dizer, um latrocínio, né? Chega, assalta uma mulher, de repente tirou a vida dela. Não porque ela era mulher, mas naquela ocasião aconteceu e aí aquela mulher veio a óbito. Isso não configura, então, feminicídio, né? Não. É um homicídio que acontece no dia a dia. Aí o feminicídio seria algo provocado dentro desse ambiente familiar ou também pela questão do preconceito, como a senhora falou, né? Discriminação mulher, pelo fato dela ser né? mulher. Por ser mulher, porque a ideia ainda da fragilidade física comparado a um homem, nesse sentido. Aqui, nós, aqui na Faculdade Madre Teresa, a gente trabalha dentro da sala de aula, tentando, pelo menos, amenizar essas diferenças, sabe, delegadas? Porque o que acontece? Uma cultura construída no Brasil colonial de violência contra a mulher por uma sociedade concebida como patriarcal. A ideia de que o homem é dono desta mulher. Às vezes até a própria mulher, ela se apresenta, eu sou mulher do fulano de tal. É uma ideia que não é só do homem, a gente observa até hoje, muitas mulheres pensam assim, né? Ela mesma se apresenta, né? A sociedade em si precisa mudar esse pensamento, né? Porque o delegado, veja, eu sou esposa do fulano de tal, eu sou a companheira do fulano de tal, eu sou a namorada do fulano de tal, eu sou a parceira do fulano, mas eu sou a mulher do fulano de tal. É como se ela fosse uma propriedade dele. Então, é uma construção, né, cultural que às vezes a própria mulher ainda não percebeu a gravidade da coisa. Ela mesmo dizendo que ela é a mulher do fulano de tal, como se fosse propriedade dele. É claro que, às vezes, involuntariamente, ela nem percebe o que ela está dizendo, mas ela é esposa. Eu tenho Marlon, estudado assim, muito a história brasileira e a história do direito brasileiro. E preocupado, sabe, delegadas, porque eu acho assim de uma barbaridade o crime cometido com uma mulher nesse sentido de preconceito, menosprezo, discriminação. A pessoa se aproveita às vezes porque eu sou de uma geração de que o homem, o filho é criado também com esse machismo, sabe? Assim, de dizer, não chora porque você é homem. Homem não chora. Meu pai dizia para mim, prende o choro. Você não pode chorar porque você é um homem. Como se o homem não tivesse sentimento, não pudesse chorar, extravasar. Sempre lembrando, masculinizando a ideia de ser homem.
Porque E- o homem ele tem que ser o tem que o ser forte da relação, né? Ele é o A provedor. mulher que é a delicada, né? sensível. Ele é o provedor, ele é o pai, ele é o protetor. E nesse sentido ele acaba compreendendo como se o núcleo familiar pertence a ele, a mulher é dele. No início do século XVI, Marlon, as ordenações filipinas, que foram conjuntos de leis mandadas de Portugal para o Brasil não era Estado, na carta da lei dizia que o adultério feminino dava direito ao homem matar a sua esposa. Escrito, tirar a vida dela. Na lei, na forma da lei. A violência ela foi legitimada desde o início, né, do nosso país, né? O Brasil adotou essas ordenações e essas ordenações elas já tinham muito enraigado essa questão do homem como centro da instituição familiar. Muitas questões religiosas também influenciavam. Exatamente. Até hoje, Até né? hoje. Até hoje. Até hoje. E justamente colocando essa posição da figura masculina como centro, né? E ele quem era o detentor dos direitos, inclusive os da mulher. Ele que respondia por ela. A mulher não tinha direito civil nenhum. Praticamente. Nenhum. Nem era considerada, vamos dizer assim, uma cidadã. No exercício da cidadania, né, Marlon? E é entender isso, entender como uma cultura enraizada. E aí isso gera a minha primeira pergunta para a doutora Sandra Dantas. A senhora falou que a senhora tem mais de 37 anos de atuação e a senhora, enquanto uma mulher que ocupa um espaço de poder, que começou a ocupar esse espaço de poder há 37 anos atrás, aonde o que hoje a doutora Ellen vive, com certeza é menor do que o que a senhora viveu de olhar e de discriminação. Como a senhora lidou com isso, com essa assumindo um espaço de poder, um espaço de liderança, que antes quem assumia eram os homens? A senhora chegou a vivenciar dentro da sua profissão essa segregação pelo fato da senhora ser mulher? Quais técnicas ou formas a senhora utilizou para a senhora se impor e demonstrar? Porque uma coisa eu escutei uma vez de uma amiga minha que estuda o feminismo negro. Ela falou para mim, o homem ele precisa andar, o homem branco precisa andar, a mulher branca precisa caminhar, o homem negro precisa correr e a mulher negra precisa fazer uma maratona para ambos chegarem no mesmo local. Então, dentro desse espaço de poder que antes ocupado muito por homens, eu gostaria de saber o que a senhora vivenciou, uma história de superação que a senhora possa trazer para nossas acadêmicas, em especial. Né? Tem algumas acadêmicas aqui que elas sonham em ser delegadas, sonham, almejam esse vão ser, se Deus quiser. E elas estão ligadinhas aqui para ouvir a sua experiência, doutora. É assim, professor, quando eu vim para Macapá, quando eu ingressei na polícia, a primeira reação foi do meu pai. Mas minha filha, ser delegada, trabalho de homem, é perigoso demais. Vocês veem, né? Trabalho de homem. Trabalho de homem. Ai, eu disse, papai, eu vou brigar muito com esses homens. Eu já vim assim, né, predestinada a brigar com esses homens. E meu pai é aquele homem muito, como foi colocado aqui, né, aquele homem cuidadoso com a família, patriarcal, aquele homem dono da família. Eles moram aqui em Macapá comigo, não comigo, né, moram aqui no estado. E quando eu vim para Macapá, eles moravam em Belém, mas eles vivem com a minha mãe há mais de 60 anos, são casados há mais de 60 anos. E para mim é um exemplo de família, mas dessa forma, assim, né? Muito rigoroso com a família, exatamente, com os filhos. E aí eu ouvi isso, eu digo, não, papai, eu vou brigar com esses caras. Primeira resistência sua foi o seu próprio pai, dentro de casa. Porque assim, com medo, né? Preocupado. Minha filha, trabalho perigoso para a mulher. Bandido. Bandido, isso. Meu Deus. Aí a mamãe, não, tu não vai, eu vou, já estou. E vim. De mala pronta já, só dando tchau. Não com a mala pronta, ainda, né? Com o pé atrás, né? Mas assim, com muita vontade de ficar e pronto. E iniciei como plantonista, e é engraçado, meu primeiro plantão foi aqui nesse município. Eu adoro Santana. Professor. Foi meu primeiro município. Eu escolhi, inclusive, vir para cá, porque aqui trabalhava colega de faculdade, delegado Gilmar, que está aposentado hoje, grande amigo. Só que quando eu cheguei aqui, ele saiu. Minha amiga, tchau.
você vai ficar no meu lugar. Eu fiquei louca, eu digo, meu Deus, tu que tá aí a me apoiar. Não, segura a onda aí. Eu fui plantonista. Meu primeiro plantão, eu tinha 8 agentes de polícia e uma oficial mulher. Marlene mora aqui em Santana, uma empresária aqui em Santana. Amo de paixão. Se ela estiver me ouvindo, um beijo grande no coração. É um exemplo de mulher. E eu fiz um flagrante exatamente de violência contra a mulher. Tiveram várias ocorrências, mas esta foi assim, eu nunca me esqueci. Sério, delegada, tem um homem que está quase matando a mulher na Vila Amazonas. Aí, a primeira coisa que eu fiz, vamos lá. Delegada, não, a PM vai trazer. Eu digo, não, vamos lá. Mas assim, aquele vamos lá, né, preocupada, mas eu digo, vamos lá. Até porque a maioria dos meus agentes eram homens. E é engraçado, a menina falando isso com a gente meu que me trouxe aqui. Até hoje ficamos brigando para dizer que nós somos mulheres, mas nós mandamos. Que nós não somos pequenas. Entendeu? Que nós somos e pronto. Você queria falar alguma coisa? Não, é só aproximar mais do seu microfone, doutora. Ah, sim. Então, eu estava falando isso até hoje, 37 anos de polícia, há mais de 10 anos na Delegacia da Mulher, tivemos muitos avanços, mas até hoje brigamos muito para estarmos juntos, para a par com o homem. E aí aconteceu isso e eu preocupada com os... Não, delegada, a senhora não vai não, deixa que a gente vai na frente. Eu vou sim, querendo dizer que eu era mulher, mas eu... Podia ir, né? Então, aí eu cheguei em Vila Amazonas, tinha um goiano, 1,80 m, e a mulher já nua. E ele dando de mar nela, e o pessoal, eu dei ordem de prisão. Foi engraçado, na época, e até um tempo atrás, até brincava comigo. O senhor está preso, entra na viatura. Aí o pessoal, não, delegado, ele vai no camburão. Entra no camburão, então. Enfim. E ele foi? Foi, porque eu cheguei chegando. Eu não fico, nem já carme impune, tu tá preso. E pronto. Chegou na delegacia, ainda brigou, reagiu. E lá ele me ofendeu muito moralmente. Eu digo, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Será? Meu Deus, comecei até a chorar. Digo, peraí, não. Aí na hora de ouvi-lo, e aí eu com a arma aqui, eu tive apoio do grande amigo Damasceno, que mora aqui, que está aposentado. E aí nós autuamos eles, inclusive na época dizia assim, na Santíssima Trindade, os crimes da Santíssima Trindade, que são lesão corporal, ameaça, resistência à prisão, enfim, todos os artigos do Código Penal, e ele foi para a penitenciária, porque ele reagiu, ele não tinha dinheiro para pagar fiança. Mas aí, olha só, por que esse exemplo? Porque os meus agentes homens estavam preocupados comigo por ser mulher. Eles não queriam que eu fosse atender a ocorrência. Linha de só. frente. Não... Você tá foi entendendo? linha de frente, né? E eu demonstrei para eles naquela hora o meu primeiro plantão, né? Porque na faculdade de Direito eu sempre fui apaixonada por Código Penal. Pô, eu ia para júri, eu assisti júri popular, eu queria saber como é que era essa questão de prisão, de o cara de ser condenado, eu queria... Como eu faço hoje, os crimes que eu fiz de feminicídio aqui no Estado, todos eles eu fui para o júri. Eu participei, eu quero ver a sentença, eu quero ver a cada depoimento, eu participo literalmente. Então, de lá para cá, né, eu acendi muito na polícia, eu passei segurança para os meus colegas de trabalho, eu passei segurança para o governo do Estado, sim, passei segurança para a sociedade. E sabe me dizer hoje, quantas delegadas tem na Polícia Civil hoje? Quantas? São poucas, né? São poucas, né? São poucas. Porque no imaginário social, delegadas, muito poucas mesmo, assim, ó. Sim. Como disse seu pai, a função de delegado é para homem, né? Mas, por exemplo, concurso público, vamos lá. Concurso público não tem vamos dizer assim, uma distinção. Não tem. Não tem. Não Faz tem. quem quer, Faz quem quer. Quem tem, obviamente, quem gosta. Né, a graduação. Academia é igual para todo mundo. Para todo mundo, não tem. Então, o mesmo cargo, delegado homem, delegada mulher, concurso público, você ingressa, e aí quando você chega para assumir seu cargo, sua função, vai para a delegacia, independente se for delegacia da mulher ou não. Vai para a rua. Vai para a rua. Quando eu assumi a direção da penitenciária, foi outro problema. Enfim, de lá para cá, eu fui titular eu fui diretora do IAPEM 3 anos. Certo. Tinha 1.000 e poucos presos, hoje tem
do dobro, né? Mas foi muito complicado, né? Os presos me olhavam assim, tipo assim, é tu, é? Você é uma mulher, Entendeu? E eu descia aos pavilhões sem arma, entendeu? Encarando eles, meio respeitando-os, né? Como ser humano, como seres humanos. Mas eu estava lá, eu fui diretora do IAPI, sim. E enfrentei muita dificuldade, inclusive com colegas delegados, sim. Mas, assim, nós sempre demonstramos competência, né, meu colega? Competência, estudando. E linha de frente mesmo, como a gente colocou aqui. Depois assumi a delegacia geral. Também tive problema com alguns colegas que não Preconceito, né, aceitavam a delegada? direção Feminina. de uma mulher. E aí era assim, sempre uma contestação de uma coisa ou outra, e enfrentamos problemas e continuamos com a liderança, sim. E depois de também outros cargos, direção no DPI, assumi a direção de todos os municípios, não só com os pares, né? Também com a sociedade. E na Delegacia da Mulher, eu assumi anos antes de ir para a Delegacia da Mulher aqui no São José, assumi lá no Jesus de Nazaré, quase 9 anos, aqui 10 anos. E essa história foi passada para os autores de crime. Autores de crime. De bater na mesa, sim, ela é minha mulher, eu tenho direito sobre ela. Oh. Sim, eu vi muitas vezes, né, minha colega? Eu ouvi isso. Até hoje, Até né? hoje? doutora. Tu estás separado dela, tu não tens por que tu ir na casa dela. Tu não tens por que forçar o sexo com ela. Mas eu não estou separado de papel, então eu sou o marido dela ainda. E aí tu tens que ser muito firme e dizer, pois tu vai ser processado, tu vai ser preso. E aí, claro, com toda a orientação à mulher, porque nem todas querem que seu marido seja preso, que seu ex seja preso, porque são o pai dos filhos dela, é o cara que paga a televisão, que dá a comida, uma série de E há uma dependência emocional também. A dependência psicológica, emocional, que nós temos o cuidado de saber lidar com isso. Temos que ter muito cuidado com isso. A gente não pode julgar essa mulher por conta disso, né? Ela quer apoio, ela quer trazer o marido dela de volta para casa, ela quer trazer que a gente faça ele voltar a amá-la. E a gente diz que ninguém é obrigado a amar ninguém, e a gente vê que muitos... E olha só, temos problema do feminicídio, que vem de decorrência de várias agressões físicas, morais, psicológicas, até chegar no feminicídio. Mas nós temos casos de muitos homens que se matam porque não concordam com o não. Com o não. A estatística, inclusive, é muito grande. Nós tivemos um caso, ano passado, do médico. Ele agrediu muito a esposa, que também era médica, é médica. Foi um caso de repercussão. E ela pediu medida protetiva para ele, e foi concedida pelo juiz. E quando ele se viu fora de casa, longe dos filhos, ele se matou. Então você vê que são pessoas que são muito doentes, né? Entendeu? Que precisam de apoio, porque na verdade a gente cuida não só da mulher, mas do homem. Por isso nós temos uma rede de apoio muito grande da Secretaria da Mulher, que são os CRANs, os CAMUF, aqui tem o CRAS, né, delegada? Que apoia também este homem, não só a mulher. Mas tem casos que tem que bater na mesa e dizer, chega, meu amor. Chega, mulher. Chega, tu tem 4 ocorrências. E a gente não quer fazer um feminicídio. E aí vai. Então, o que eu estava respondendo para você, o que eu ia responder, que respondi, é assim, nós temos que estar sempre batendo na mesa e dizer, ei, eu posso, tu vais preso sim, e nós temos competência para fazê-lo sim, e pode vir. Tipo isso. E é muito interessante, doutora, a senhora colocar isso. Eu, enquanto advogado criminalista, sou Buraslan. Por incrível que pareça, toda vez que as pessoas me perguntam quem são os meus clientes, eu sempre digo, incrivelmente, é a mulher agredida e a mãe do preso. Normalmente, quando é um caso de violência doméstica e eu estou chamado para uma audiência de custódia, normalmente quem está me contratando é a vítima. E assim, ela sempre fala para mim, porque antigamente, para quem não sabe, a Lei Maria da Penha, o crime
por representação, né? Você precisava representar. Então existia no jargão popular, que a gente do direito sabe que não é assim, retira lá a denúncia, que na verdade não é retirar a denúncia, que retira daí não a queixa. Retira a queixa. Mas as pessoas falam, eu quero lá tirar a denúncia. Não, retire a queixa. E muitas dessas mulheres vinham para mim e falavam, doutor, mas eu quero retirar a queixa, eu não quero mais dizer que ele me agrediu, eu quero ele solto. Eu disse, mas isso agora não depende mais de você, esse crime não é mais de representação privada, né? Agora o Estado, ele vai usar isso, ele vai puni-lo não só pela violência que ele comete com você, mas com outras mulheres. Doutor, mas o que a gente pode fazer? Eu disse, olha, eu posso garantir o devido processo legal a ele. Eu não posso chegar lá e dizer que ele não lhe agrediu, então tirar o fato da senhora lá falar para o juiz que não foi, ele não me agrediu, e sendo que tem provas, tem laudo, tem flagrante, enfim. E quanto advogado, eu acabava tendo esse contato muito, principalmente com a vítima. E quando eu ia fazer a visita com ele, né, assim, aquela visita posterior à audiência de custódia, que dificilmente ele saía, eu sempre ouvia, doutor, fale para minha mulher que eu amo muito ela, para ela não desistir de mim, para ela continuar mandando advogado, sabe? E eu percebia nisso, e é um tema muito sensível, com o tempo eu passei a falar, não, amigo, não estou conseguindo atuar nesse caso. Ou então passava para outro colega que tivesse mais pulso de trabalhar, porque acaba sendo muito sensível. Você vê a vítima nesse estado de eu preciso dele fora, senão eu não vou comer, eu preciso dele. E é o que a senhora está falando, né, doutora? Essa rede de apoio. E a doutora Ellen, ela que está na atividade aqui em Santana, eu gostaria de lhe perguntar, aqui em Santana, qual foi o caso que mais lhe chocou, o caso que mais lhe chamou a atenção, de fala, de ocorrido? O que a senhora tem? Assim, logo que eu assumi, o delegado titular, na época, ele estava de férias, né, e logo depois eu entrei de férias. Então, a gente pegou um período muito grande de acúmulo de ocorrências, né? E, por incrível que pareça, logo que eu entrei, eu já recebi muitos casos de estupro e de tentativas de feminicídio. Fale só mais um pouquinho mais perto do microfone. Muitos casos, né? E muitos casos que eu tive que atuar, foi uma atuação muito até cansativa, porque foram muitas representações, os meninos da investigação atuaram bastante também no cumprimento de mandados, tivemos muitos mandados de prisão. O que choca é aquilo que a gente vê, né? Muito. Então, não foi nenhum caso de tentativa de feminicídio, mas foi uma agressão que a gente teve acesso às imagens. E é chocante a forma, né, a violência como o agressor desse caso surpreende a mulher, né? Ela estava conversando com outro indivíduo, acredito que era proprietário do comércio que ela estava ali conversando, e de repente esse ex-companheiro dela vem por trás dela e assim parece assim que ele está lutando com alguém, de tão violento que ele agride ela, assim, né? No primeiro momento eu atendi primeiro ela, vi os machucados, os ferimentos, e depois a gente teve acesso às imagens e a gente vê a intensidade. Aí fica chocada, né? Das agressões. É muito chocante o vídeo, assim. E a gente se pergunta, né, como que uma pessoa que dizia que gostava daquela outra pessoa consegue agredir dessa maneira, né, com tanta violência, e ele só parou de bater nela porque tinha pessoas próximas, né, e ele bateu e foi embora. E foi uma situação que chocou. Todos os casos chocam de alguma maneira, principalmente tentativas de feminicídio, né? E essa questão que tu acabaste de falar, eu posso dizer assim, que quase diariamente eu recebo uma vítima que não quer mais dar seguimento à situação. Nos casos de ameaça, ainda há crimes que dependem de representação, mas nos casos de agressão, não tem como. A lei retirou da mulher essa manifestação dela justamente por causa dessa situação, porque criava uma impunidade para o agressor, né? E o ciclo da violência, ele se tornava uma coisa perpétua até chegar ao feminicídio. Então, quando já há uma agressão física, já é um sinal de alerta para essa mulher que ela precisa realmente procurar ajuda para que essa pessoa ela tenha punição, ela responda pelos atos dela.
né? E aí a gente vê muitas mulheres ainda com essa questão, muitas não têm o conhecimento realmente jurídico, de lei, enfim, e acham que, não, eu posso ir lá, muitas vezes convencidas pelo próprio companheiro, não, vai lá, retira a queixa. Ou pela família, Convence, né? a mulher a fazer isso, né? Olha, se eu sair da casa, tu vai ficar sem nada, os filhos vão ficar sem amparo, vão abandonar vocês, é mais ou menos isso, né? E aí é muito difícil, a gente tem que conversar com essa mulher, porque explicar para ela como funciona a lei, que a gente não pode fazer isso, a gente também tem que fazer o nosso trabalho, né? A gente não pode deixar de atuar nessas situações porque a mulher não quer mais, né? Quando já há uma agressão física, não tem como. Então, os casos, assim, tive desde do mês de julho, que foi quando eu comecei a assumir a delegacia daqui, eu tive 6 tentativas de feminicídio, né? Esse ano, se eu não me engano, eu tive uma tentativa. E casos de estupro, enfim. Mas nenhum feminicídio, né? Então, as mulheres, graças a Deus, conseguiram procurar ajuda e muitos desses casos autores estão presos, né? E aí a gente vem mostrando também o nosso trabalho, que é importante, né, delegada? A nossa atuação, esse momento aqui de esclarecimento é muito importante, porque tem muitas mulheres que não sabem, né, como funciona, não sabem dos seus direitos. Ainda há pouco mesmo eu me atrasei, porque logo depois da palestra, muitas mulheres vêm abordar a gente para dizer, olha, eu estou vivenciando isso, o que eu faço? E vem perguntar, né, questionar o que ela pode fazer. E a ação educativa, a orientação não só de mulheres, mas também de agressores, ajuda muito, né? Tem perguntas aqui, né? Nosso chat aqui. É importante colocar essa questão que a delegada Eli falou, desse chamamento, não só desse mês de março, né, que é o mês alusivo à mulher, né? E olha só, uma comemoração, um trabalho de orientação, mas foi por uma situação terrível que esse mês ficou marcado, dia 8 de março, né? Quem não sabe, 100 mulheres morreram queimadas desse dia 8 de março, e de lá para cá mandou muita coisa, e vai se avançando em muitas coisas. Mas esse chamamento, essa ação de vocês, eu quero até parabenizar de novo, é muito importante que isso haja, não só nas escolas, nós delegadas, não só delegadas, tem muitos colegas delegados que gostam do projeto, gostam do tema, e divulgam em escolas, em faculdades, nas comunidades, nos conselhos de mulheres. E eu já atendi muitas mulheres na delegacia que me viram falar na televisão, e foram lá comigo, delegado, eu vi a senhora falando assim, assim, assim. Então, eu me quadro nesse caso aí, me escute, porque ouviu a gente falar. Então, vejam só. Tem colegas médicas, enfermeiras, advogados que não atuam na área do direito penal, que são vítimas de violência doméstica, que chegam pedindo ajuda, que não tem noção. Aliás, até tem noção, mas não sabe como fazer, como chegar, como proceder, como prender aquele autor, como resolver. Então, é muito importante essa divulgação, esse bate-papo, essa orientação, essas mulheres que estão nos ouvindo, essas jovens que estão nos ouvindo. Nossa missão não é só prender os homens, mas é empoderar essas mulheres. Certo. Dizer que elas são incríveis, que elas podem sair desse relacionamento abusivo, entendeu? Que elas precisam de ajuda, elas vão buscar e elas têm essa ajuda. Se não tiver naquele momento, elas devem insistir. Seja comigo, com a delegada Ellen, colegas da polícia, nos centros comunitários, nos centros de apoio de referência à mulher. Elas não podem insistir nesse relacionamento abusivo e nem se deixar se vitimar nesse relacionamento que começa com grande amor e termina em morte. uma tragédia. E que a culpa nunca é delas, né, doutora? A culpa não é delas. A culpa nunca é delas da agressão. Eu não admito, professor, ouvir, delegada Sandra Dantas, não admito ouvir de uma mulher que ela adora apanhar. Eu não admito ouvir isso. Ninguém gosta de apanhar. E nós, autoridade policial, nós temos essa... nós somos, na verdade, preparados para isso. O nosso trabalho nos prepara para isso, o mundo nos prepara para isso.
essa violência toda de qual nós trabalhamos nos ensina isso. Que, na verdade, sempre tem uma motivação para aquela mulher ficar naquele relacionamento abusivo. E, às vezes, ela não consegue sair. Consegue sair. Quem somos nós para julgarmos essa mulher? Isso é verdade. Temos como julgar. Temos duas perguntas do Felipe Bosca, nosso diretor, mas eu também tenho uma outra pergunta. Como eu não sou da área do direito, eu sou professor de história, um mero professor de história. Não. História é vida. É vida. Só vai contar Eu pra tenho quem- uma curiosidade, delegada. Existe um mito sobre a medida protetiva. Eu, como leigo, medida protetiva, porque a gente vê no noticiário de jornal, a mulher foi, pediu medida protetiva, aquele distanciamento, e de repente o camarada foi lá e cometeu o feminicídio. Como é que ocorre a medida protetiva? Se a mulher pediu medida protetiva, como é a distância que a pessoa não pode chegar perto dela? Se chegar, o que é que ela tem que fazer? Porque tem muitas mulheres que não sabem, né, como pedir uma medida protetiva e qual o efeito dela. O camarada, depois que a mulher pediu medida protetiva, ele vai para onde? Se ele for pego, ele vai preso? Ele vai para o IAPEM? Para onde é que ele vai? Essa é a minha pergunta para você. Depois eu vou fazer as perguntas do nosso diretor Felipe. Eu posso responder? Pode, para você, delegada. Bom, a medida protetiva, a vítima, ela pode procurar, né, solicitar a medida, não só na delegacia, né, ela pode, através de um advogado, fazer esse pedido, através da Defensoria Pública, através da Promotoria da Mulher, no próprio juizado, ela pode ir lá diretamente solicitar, né. A medida protetiva é um pedido que a mulher faz, né, e esse pedido é encaminhado, por exemplo, através da delegacia para o judiciário. E nesse pedido, geralmente, os pedidos mais comuns é o afastamento do lar, né, quando ele ainda está convivendo com a companheira, e ele não aceita sair da casa, e aí a gente, então, solicita o afastamento do lar. O afastamento da ofendida, da vítima, em qualquer local que ela esteja, aí ele não vai poder se aproximar. Aí, geralmente, depende muito da autoridade judiciária. Tem juiz que entende, coloca a 200 metros, 100 metros, dependendo também da situação. Em outras situações, e aqui eu destaco muito as decisões da doutora Michele, da Vara de Violência Doméstica. Em muitas situações, a doutora Michele já determina o uso de tornozeleira para garantir a proteção realmente da vítima. E como é que funciona essa tornozeleira? É uma medida cautelar, né? E aí ele vai ficar proibido de se aproximar de uma área restrita. E esse monitoramento é feito pelo IAPEM. Então, sempre que ele se aproxima da área que ele não pode estar, ele recebe um alerta, às vezes até por telefone. E aí, para ele se retirar da área que ele está proibido, que ele não pode se aproximar. E toda essa movimentação dele é registrada lá no IAPEM, nos relatórios, né? E aí, isso pode configurar um descumprimento de medida se ele ficar insistindo nessa aproximação. E o descumprimento leva à prisão? Sim. O descumprimento de medida, o agressor que descumpriu uma medida protetiva, ele pode ser preso em flagrante ou ser determinada a prisão preventiva dele, né? Então, quando a vítima comunica que houve um descumprimento e ela não conseguiu acionar naquele momento para que fosse feito flagrante, ela deve procurar imediatamente a delegacia para a gente fazer a representação sobre a medida, a prisão preventiva. Muitas vezes a própria juíza já determina a prisão preventiva diante do descumprimento. Vai direto para o IAPEM, depois da custódia. E aí ele vai para o IAPEM. O crime de descumprimento de medida, inclusive, é um crime que a pena vai até 2 anos e não cabe fiança na delegacia. Então, só cabe fiança se a autoridade judiciária determinar para ele. Exato. Né? No caso, então, o juiz. O juiz. Então, assim, é um crime que tem consequências, né, graves desde o início ali, né, da apuração ali, do inquérito policial. E eu sempre faço um alerta à vítima, porque muitas acham que
desconhecem, na verdade, de que forma, quais as consequências do descumprimento, né? E sempre que ela solicita a medida protetiva, eu já informo para ela, olha, se ele descumprir, você tem que ligar imediatamente para a Polícia Militar ou vir na delegacia, porque aí a gente toma as providências para que ele seja preso, né? Para que ele não fique descumprindo. Ela precisa denunciar de imediato. Isso. Descumprimento de medida. E descumprimento de medida, professor Boraslan, só para os nossos alunos aí, que eu prometi que eu ia dar uma questão de prova hoje aqui. Ele é o único crime previsto na Lei Maria da Penha. Exatamente. Ele é o único crime tipificado, o único momento que a Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha ela é tida como mista, que ela é uma lei penal e processual penal, né? Tanto material quanto processual. Sim. Então já estamos falando aí, não quero ninguém falando que eu não falei disso na prova, vou cobrar isso. Professor e nossas convidadas. O doutor Felipe Borges, ele perguntou para a delegada Ellen. Delegada Ellen, na sua opinião, como o movimento feminista pode auxiliar as autoridades policiais no combate ao feminicídio? E aí ele continua. E como a sociedade civil pode contribuir para o combate dessa violência extrema, né, sobre gênero? O movimento feminista ele vem aí justamente a luta, né? O movimento feminista vem de muitos anos, né? E justamente marca essa luta por direitos das mulheres. Hoje nós estamos aqui, como eu falei antes, nós temos liberdade, nós temos diversos tipos de direitos por causa dessas lutas, né? Qual foi a pergunta E como a sociedade civil pode contribuir para tanto o movimento feminista como a sociedade civil? O movimento feminista, até hoje nós temos, né, muito atuante, principalmente nos movimentos aí na rede de proteção, e elas atuam muito na parte também do acolhimento. Os movimentos feministas fazem também com que as leis elas sejam mudadas. Você acabou de falar da questão do descumprimento da medida protetiva. A Lei Maria da Penha ela foi sancionada em 2006 e não havia esse crime, né? Houve a necessidade de se criar essa conduta criminosa por causa da ineficácia das medidas, sem que houvesse uma punição, né, para quem descumprisse. Então, os movimentos sociais são muito importantes para a mudança de pensamento, de concepção da nossa sociedade. E a luta feminista é que vem até hoje garantindo direitos para as mulheres. Repete novamente a última pergunta. Os conselhos de mulheres, né, se Exato. organizam e apoiam. Essas mulheres apoiam também a segurança pública nesse sentido. Né? Perfeito. Não, a pergunta ela girava em torno disso, de como o movimento ele contribui, a senhora acabou trazendo. É uma coisa que eu sempre falo em sala de aula, o direito ele é uma ciência social viva. Então, quando instigado, quando a sociedade instiga, o porquê que hoje a gente já teve essa pauta aqui sobre o autismo, né? Por que o marco legal começa em 2012? Porque se começa a olhar com uma atenção especial sobre essa temática que já era um anseio social. E as nossas crianças na escola, e as nossas crianças quando vão para a faculdade, e os nossos direitos. Sim, então, toda vez que provocado, o direito necessita dessa resposta. Sim. E sempre tem que ser provocado por um movimento social, pela comunidade civil. Então, quando o movimento feminista se põe a provocar, a lei ela precisa dar uma resposta. E aí a gente tem a edição da Lei Maria da Penha, e logo depois ela foi atribuída a ela esse crime que não existia na edição original, na redação original do crime, da lei, perdão. Certo. Nós estamos aqui com duas autoridades, lembrando que vocês estão nos assistindo aí pelo canal do YouTube, duas autoridades femininas, empoderadas, maravilhosas, com todo respeito, pelo trabalho de vocês, pela luta de vocês. Eu, como historiador, conheço muito bem essa história do machismo, de uma sociedade masculinizada, de uma sociedade em que o homem se acha dono da mulher, e que pune da pior forma possível quando ele acha que deve punir. Sim. Não é? Uma cultura que a gente tem que combater, tem que conversar sobre isso, educar nossas crianças sobre isso, educar desde pequenininho. Já tem um projeto hoje, onde deve ser inserido na carga, no quadro, né, de matérias, currículo básico. A Lei Maria da Penha, na faculdade, nas escolas de ensino médio, né? Deveria ter vamos dizer assim, aqui nós
temos aqui a prática jurídica no ensino médio, não é isso? A gente tem aqui a Madre Teresa da oferta o curso técnico em serviços jurídicos e técnico em administração, Excelente. que roda junto com o ensino médio deles. Eles saem do ensino médio com esse técnico. Excelente. E aí, dentro da grade, eles estudam introdução ao estudo do direito, introdução ao direito constitucional, e existe uma temática, uma parte da temática de direito penal voltado para o direito das mulheres, e principalmente a Lei Maria da Penha, como nasceu, os princípios básicos. Eu sou professor lá e eu costumo falar, com eles a gente fala com uma outra linguagem, a gente está falando com um público adolescente, segundo ano do ensino médio. Então a gente precisa ter, mas ao mesmo tempo é importante que eles tenham contato com essas leis. Dali vão sair homens e mulheres que vão formar famílias, viver em sociedade, e eles precisam estar cientes dessas transformações. É uma coisa que a gente sempre bate muito em sala de aula. Eu fiz uma palestra, como sempre fazemos nas escolas de ensino médio, os meninos ficam atentos a essas denúncias e tudo mais, e depois, assim como aconteceu com a delegada Hélia, acontece conosco sempre, olha, meu pai está agredindo minha mãe sempre, o que eu faço? Eu posso a delegacia denunciar? Meninos que têm mudança no seu quadro psicológico e de comportamento dentro da escola por conta da vivência abusiva que tem em casa com seus pais, né? Crianças e adolescentes, que às vezes enveredam para a droga, enveredam para a prostituição, por conta de todo um problema, toda uma problemática dentro da família, né? É importante tudo isso. Então a educação fazendo o seu papel aí, Sim. né? De Eu construir queria só novos cidadãos que tenham essa percepção. Né? aproveitar aqui a oportunidade para divulgar a nossa operação. Já ia falar. A Segurança Pública do Estado do Amapá iniciou agora a Operação Átria, né, que vai perdurar aí durante o mês Está de em março. andamento, né? Isso. Operação? Operação Átria, encabeçada aí pelo Ministério da Justiça e Isso. Segurança Pública, é uma operação nacional que justamente vai aí chamar atenção sobre a questão do combate à violência contra a mulher, né? E todas as instituições da segurança pública vão estar aí empenhadas durante esse mês para realizar ações, né? Não só as nossas ações peculiares relacionadas ao nosso trabalho, que é a apuração de denúncias, instauração de Palestras. inquéritos, mas também as ações educativas, fazendo palestras, blitz educativa, várias ações. E aqui no estado do Amapá, 16 municípios vão ser contemplados com essas ações, inclusive o município de Santana, que tem o privilégio de ter uma delegacia especializada da mulher. Não são todos os municípios, né, infelizmente, mas aqui a gente vai estar fazendo várias ações também. Hoje a gente iniciou com uma palestra no IFAP e vamos dar andamento em várias outras ações. Dia 8, que é o dia D da operação, nós iremos fazer aqui em Santana uma blitz educativa aqui na Avenida Santana, e nós chamamos vários órgãos que fazem parte, né, de toda a rede em si de atendimento à mulher para participar nesse dia, que é o Dia da Mulher, né, e chamar atenção para essa temática, para as lutas das mulheres e informar as pessoas a como denunciar, enfim. Isso. Conte com a Madre Teresa, conte com a Faculdade de Direito. Obrigada. A gente vai estar aqui para que a delegacia precisar. O que a sua delegacia precisar, para palestra, para a própria Blitz, né? Nossas acadêmicas. Que a coordenação dessa operação está sendo realizada em Macapá pela delegada Marina, que é titular hoje da Delegacia da Mulher, com as orientações do Ministério da Justiça, que simultaneamente em todos os estados é uma operação nacional. Não só o Amapá, em todo o estado do Brasil está acontecendo as ações da operação. E como disse a delegada Hélia, dia 8, que é o Dia Internacional, haverá as ações de cumprimento de mandados, de ações de blitz, onde inclusive o Ministério Público, o Judiciário também está envolvido, né? Em todo o território nacional. É muito bom, é fantástica essa operação, porque nós vemos a reação depois de tudo isso, sabe? O que acontece depois dela, entendeu? As coisas boas que vêm. São muitas mulheres que denunciam mesmo, são muitos homens presos que estão foragidos há muito tempo. Inclusive, como disse a delegada Hélia, todos os municípios vão participar, do Jari ao Oiapoque, todos.
vão participar. Uma ação Coisa muito bacana, importante da Polícia Civil, em conjunto com toda uma, vamos dizer assim, um corpo da segurança pública, em né? geral. Isso, a polícia Para militar, combater civil, a violência, né, contra a mulher. isso, Importante. combate à violência. Muito bom, muito importante. bom. Nossas considerações finais. Estamos chegando. Meu querido Marlon Galeno, meu coordenador. Cara, ele é advogado Vai começar. e ele sabe de Conhece. direito penal, conhece esses bandidos aí. Bora botar na cadeia, não. Bora botar na cadeia, os bandidos estão querendo bater nas mulheres, matar as mulheres. Isso é uma falta de amor. Se Deus fez a mulher para quê? Para ser amada, para ser bem cuidada, né? Parceira, trabalhadora. A mulher, assim, é a melhor invenção que Deus já fez, delegada. Eu tenho que lhe dizer que o homem também. Eu não sou muito chegado, mas também não Aquele tenho homem preconceito. parceiro, trabalhador, carinhoso, um homem líder também, né? Junto com a gente. Poxa. Tem muito homem bom, né? Nesse mundo, né? Tem homem que trabalha conosco nesse combate à violência. Muitos colegas da polícia, da segurança pública em geral. Polícia militar que está no embate aí 24 horas. Os homens que vão prender esses homens malfeitores, né? Que chegam na delegacia assim, emocionados de ver a violência tão grave, como falou a delegada. Muitos casos graves. Eu só tenho a agradeço a recepção positiva do convite. Toda vez que a gente acaba o Madricast, eu costumo falar no off, mas eu vou falar agora ao vivo, o quanto eu aprendo com cada convidado. Nesse caso, mês de maio, todos os nossos convidados vão ser convidadas. Apenas mulheres vão estar aqui conosco discutindo temáticas importantes para o universo feminino dentro de uma perspectiva das suas áreas. Hoje a gente está na frente de duas delegadas, uma delegada que tem mais de 37 anos de caminhada, que pavimentou, né, muitos espaços, e hoje a doutora Ellen, que trabalha, né, que está atualmente inserida e que vai pavimentar espaços para outras mulheres, para outras Joanas, outras Marias. Isso é muito importante, isso é muito bonito. E eu saio daqui muito feliz em aprender, em trocar experiência, em saber que, por exemplo, eu não sabia da operação, em saber o quanto existe essa atenção, né, e que mobiliza todos e todas, e é necessário que a gente tenha essa mobilização, desde a academia de ensino, que é um espaço de pensar, que é um espaço de estudar, até a prática, que esses assuntos eles não se esvaziam ou morram ali pelo meio do caminho, que nosso dia a dia não deixe que a gente esvazie esse tipo de temática, que elas são necessárias, até que o Buraslinho, né, que é seu filho de 15 anos, Sim, ele não precise mais falar sobre essa temática, porque vai ser uma temática apagada na nossa história. Então a gente tem aí uma trajetóriazinha para deixar para o Buraslinho, para deixar para as futuras gerações, que essa temática não seja mais relevante, porque ela vai deixar de acontecer, porque a gente vai conseguir conscientizar e educar as novas gerações a entender isso. Então eu deixo o meu muito obrigado às duas delegadas, a Luísa, que está ali nos bastidores também, que sem ela não teria acontecido isso. A nossa equipe de comunicação Buraslan, eu acredito que eu posso falar, sem sombra de dúvidas, a melhor equipe de comunicação que eu já conheci. São pessoas comprometidas. Parabéns, meninos. Sem vocês, o Madricast não existiria. E muito que a gente vê da Madre também não existiria, porque eles se viram nos 30, em tudo. São perfeitos. Obrigado ao meu parceiro Buraslan. Obrigado também. Pode deixar, doutora Ellen, suas considerações finais aqui no nosso Madricast. Eu queria agradecer o convite, né? Especialmente nesse mês de março, que é um mês tão especial, essa oportunidade aqui de estar falando das nossas ações, do nosso trabalho, especialmente dessa operação que vai ocorrer agora no mês de março. Eu não poderia deixar de cumprimentar o meu esposo, que está aqui, é delegado também de polícia, delegado Rômulo. Ele trabalha também aqui em Santana, na primeira delegacia de polícia de Santana. Um beijo, um abraço também a todo o meu efetivo de policiais civis da Delegacia da Mulher, inclusive os que estão no presente momento de plantão lá. Um abraço para eles e um bom plantão. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada às delegadas. Obrigada, delegada Luísa, pelo convite de estar aqui. E sempre podem contar conosco, contem conosco lá na Delegacia de Crimes contra a Mulher de Santana também. E tem uma equipe sempre por trás, né? Ela cumprimentou a equipe dela e é uma equipe por trás. Aqui a gente também tem, ali tem um agente. Todos nós temos uma equipe, eu chamo de anjos, né? Nossos parceiros.
E eu, assim, também quero agradecer vocês, delegada Luísa, pelo convite e parabenizá-los muito, muito. E eu sempre digo, durante nossas palestras nas escolas, nas universidades, que nosso pessoal da educação é muitíssimo importante nesse apoio à segurança pública. E muitos professores, muitos gestores da educação não têm noção disso. Eu já fui em escolas onde a maioria dos professores não estão participando das palestras, onde deveriam estar todos juntos de mão dadas conosco. Não só a educação, a saúde também. É o médico que recebe a moça estuprada, que recebe a mulher lesionada, seja no atendimento, seja nas UBS, do HE ou nas UBS, que nós atendemos muitas palestras também nos hospitais, sabe? Eu acho assim fantástico. É a vontade de participar, a vontade de querer ajudar. Então, essa parceria é mega importância para a segurança. Eu quero agradecer a minha colega Luísa, já disse isso, parceirona, lutadora que ama esse município, nossa, linha de frente. E agradecer o carinho de vocês, dizer que nós estamos sempre à disposição. Obrigado. Não tem meio termo, não tem meio caminho, é ligar direto, precisou de apoio, liga direto. Se a delegada Ellen, porventura, não puder atender naquela emergência, liga para mim, liga para a delegada Luísa Maia, a esposa dela também trabalha aqui, porque às vezes não dá para mandar o ofício primeiro para vir, tem coisa que é rápido, tem coisa que tem que ser decidido na hora. E aí nós estamos à disposição, tá bem? Muito obrigada por hoje conosco. Antes de passar para a doutora Luísa dar os OKs dela, nossos agradecimentos. Eu que não gosto de falar. Só reforçar, se você quer um certificado, bata print da tela, tá, do Madricast e envie para o nosso setor de comunicação, que a gente vai emitir o certificado referente a essa palestra, /aula, /troca de experiências. E agora, com a palavra, delegada Luísa, muito obrigado novamente. Obrigada a vocês, agradeço novamente o convite. Eu espero que os acadêmicos tenham conseguido, né, entender toda essa situação. As delegadas foram assim bem claras, né? E muito obrigada pelo convite. É um convite que prestigia as nossas delegadas, nós delegadas, nós da Polícia Civil. Estamos aí, ao lado da educação, como disse a delegada, ao lado da saúde, fazendo o nosso trabalho. Porque a Polícia Civil é a guardiã da cidadania. Tá muito obrigada. Tá certo. Eu me sinto honrado aqui. Eu nunca tinha visto 3 delegados na minha frente. Mano. Também não. Assim, não porque eu nunca não fui preso, não é por isso. É assim. Nunca diga nunca. A ideia, nem quero. A ideia de ver as mulheres como lideranças numa função que até então era masculinizada, né? Masculinizada. Ver a mulher como liderança, lutando pelos seus direitos, lutando por cidadania, lutando por igualdade, lutando por respeito, que é o mais importante de tudo, né? Isso é muito bacana. Então, nós estamos aqui, eu falo por mim, pelo Marlon, por todo mundo que está nos assistindo, assim, muito felizes de ter vocês aqui, esclarecendo esse tema, que é um tema importantíssimo. Obrigado. É um brindezinho que a gente vai levar para a gente vai subir lá com as acadêmicas. Não dá para todo mundo. Não dá, só para as acadêmicas. Queria muito Proteção. reforçar Mulheres. um convite para vocês estarem mais perto aqui da faculdade. Nós temos o curso de Direito e vocês são inspiradoras. Obrigada. Vocês são inspiradoras. Imagine quantas alunas nós não temos que querem ser delegadas. E vendo vocês na prática atuante, né? Vendo, isso inspira as pessoas, né? Inspira. Olha, quanto tempo? 37 anos de polícia. Você tem quanto tempo, delegado? 17. Você, doutora? 4 Se ela anos. falasse 7, eu ia dizer. Mas está tudo em paz, graças a Deus. Está tudo certo. Então, nosso cordial boa noite a vocês. Nosso agradecimento. Nossos agradecimentos. Nós vamos encerrando o nosso Madricast hoje com uma satisfação muito grande de um dever cumprido. Tá bom? Missão dada. Missão cumprida. Então, meus queridos, fiquem com Deus e Madre Teresa no coração. Boa noite a todos. Vamos que vamos.